Brazucas, tudo bem? Elias Costa na área aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube, você sabe, né? Aquele canal que fala de futebol, de carnaval, de futebol, sempre com grandes histórias e grandes convidados para você. Por isso, já peço de imediato, hein? Não está inscrito no nosso canal? Se inscreva no nosso canal Brazuca Esporte Clube no YouTube, vai lá, se inscreva, curta as entrevistas, grandes histórias, grandes convidados, tanto no futebol como no carnaval, e claro, né? Espalha para geral, e tem um canal que fala de futebol e de carnaval. Programa Preleção na área para falar de futebol brasileiro, mas também vamos dar um pitaco em carnaval. Como nós temos o programa Na Dispersão, vamos também falar de carnaval no programa Preleção de hoje. Vamos sim, porque estamos recebendo, vamos bater um papo, olha, uma entrevista que já estava na minha lista desde que nasceu o canal no YouTube Brazuca Esporte Clube, que é um papo muito importante, segue firme e forte a questão da discriminação racial, principalmente no esporte e no futebol. Por isso, o nosso convidado de hoje, grande amigo, já conheço de longa data, Marcelo Carvalho, ele que é diretor executivo do Observatório de Discriminação Racial no Futebol, que coisa maravilhosa, está completando 10 anos. Tudo bem, Marcelo? Muito obrigado aí por bater esse papo com a gente, por reservar um tempinho aí para contar um pouco da história do Observatório e 10 anos de Observatório desse projeto maravilhoso que luta firme e forte contra a discriminação racial. Tudo bem? Tudo bem, como é que tá o amigo? Um abraço. Pois então, né, 10 anos de observatório é uma longa caminhada, mas fico feliz, assim, a gente está podendo ver diversos resultados desse trabalho do observatório e isso é muito gratificante, né? Ao mesmo tempo que a luta é triste, porque falar de racismo é sempre algo que nos toca da pior maneira possível, a gente tem esse projeto que consegue dialogar com todo o futebol, né? Com todo o futebol, não só brasileiro hoje em dia, mas com o futebol sul-americano. Então, feliz demais por esses 10 anos. Pois é, Marcelo, 10 anos, você esperava que esse projeto ocupasse essa proporção, não só no meio do futebol, mas na nossa sociedade como um todo? Eu sonhava que esse projeto desse certo. Agora, o quanto poderia dar certo, eu não tinha ideia. Assim. Confesso que ele chegou para além do que eu imaginava. Assim. É gratificante demais tu ver algo que você construiu perdurar por tanto tempo e sendo tão reconhecido. Assim. Então, não tinha essa ideia. O bom é que deu certo, né? E como é que começou essa história? Da onde surgiu essa ideia de criar o Observatório de Discriminação Racial no futebol? Lembro que em 2014, vimos aí há 10 anos, teve um caso importantíssimo, foi importantíssimo, eu digo, pela proporção que tomou no meio do futebol, que foi o caso Aranha. Mas como é que surgiu a ideia de criar o observatório e acompanhar e monitorar esses casos de discriminação no futebol? O observatório ele é anterior ao caso Aranha, né? O Aranha Sim. É agosto. O observatório De nasce 2014. isso. O observatório nasce em maio. E aí, 2014 foi o ano que o Brasil sediou a Copa do Mundo. E a gente sempre ouviu falar que o Brasil era o país da democracia racial, né? Então, quando acontece aqueles casos de racismo no início do ano com o Tinga, o Márcio Chagas e o Arouca, o Brasil discutiu naquele momento: será que esses casos de racismo eles acontecem com frequência ou eles são esporádicos? E aí eu disse, cara, tá aqui um bom lugar para a gente dialogar com a sociedade, né? Porque a gente que é um homem negro, assim, a gente nasce com o racismo do nosso lado, né? O racismo tá ali, o racista tá ali. Abrindo um parênteses, assim, hoje, essa semana, a gente viu os meninos aqui lá em Ipanema, né? Filhos de diplomata, tomando a dura da polícia e tal. E aí a gente vai lembrar da nossa adolescência, aquilo para mim era comum. Era comum. Da comunidade onde eu morava, a polícia não me parasse. Então o racismo estava sempre ali. E aí o que eu pensava é, cara, eu preciso, de certa forma, fazer algo que a gente consiga dialogar com todo mundo, né? Eu estava dentro da universidade, estava fazendo um MBA, e ali dentro da faculdade de administração a gente discutia a presença do racismo. E aí muitas vezes tu vai ouvir que não, racismo não existe, olha só,
Os italianos, os alemães também chegaram sem grana no Brasil e eles deram certo. Tá faltando um pouco de força de vontade de vocês negros e tal. Aí tu tem que contextualizar isso, né? Tem que explicar para as pessoas que, olha, a gente foi escravizado. Olha, depois que a gente foi escravizado, quando a gente ganhou a liberdade, a gente não poderia ir para uma sala de aula, a gente não poderia ter terra. Então, assim, nós não partimos do mesmo lugar. E aí, quando acontecem esses casos de racismo, tu vai ver a repercussão desses casos, tu pensa, cara, quem sabe a gente começa a falar de racismo no futebol, que muita gente presta atenção no que a gente está dizendo. E ali nasceu o observatório, muito mais no intuito de monitorar, né? Então, assim, a gente vai ter um caso, 2 casos, 3 casos, tá, beleza, vamos divulgar todos esses casos, mas mais do que isso, vamos acompanhar o desdobramento desses casos. Eu me lembro que lá no começo do trabalho, eu vi um jogador de futebol, o Paulão, jogou na dupla Grenal e tal, e ele disse assim, eu não vou denunciar os casos de racismo que acontecem comigo, porque nunca dá nada. E pior, além de não dar nada, a única pessoa que vai ser prejudicada nessa história sou eu. Eu vou ficar marcado. Cara, como é que a gente vai perder essa oportunidade de debater um tema tão importante? E aí eu fui coletar esses dados. Eu lembro que depois eu tive o prazer de conversar com o Paulão e mostrar para ele os dados do observatório, e aí ele disse, pô, cara, sensacional a gente poder debater a partir de dados. E é isso, então o observatório veio para esse lugar, para responder a primeira pergunta, né? Os casos de racismo, eles são esporádicos ou eles acontecem com frequência? A gente conseguiu responder isso. Os casos de racismo acontecem com frequência no futebol brasileiro. Aí vai surgir uma outra pergunta que é, quem a gente deve punir? O torcedor racista ou o clube? E aí, de 2014 para cá, o Brasil ainda está preso nessa pergunta. A gente não conseguiu, por mais avanços que a gente teve de legislação, tanto desportiva como fora da desportiva, a gente não conseguiu avançar sobre isso. Porque na maioria das vezes a gente não vê punição aos envolvidos. Seja o clube, porque o clube é responsável por tudo que acontece dentro daquele espaço do estádio, seja o torcedor. Porque dificilmente a gente consegue identificar o torcedor racista no meio da multidão. Porque é isso, o cara grita no meio da multidão e ele sabe que dificilmente ele vai ser pego. E mais do que isso, né, 10 anos depois a gente pode apontar que a sociedade que se diz antirracista, ela não é antirracista na prática. Porque muitas vezes tu vê o cara gritando um ato racista no estádio e as pessoas em torno dele não fazem nada. Não denunciam a pessoa, não levam preso. Então, assim, o observatório veio para esse lugar. E aí, o trabalho do observatório avança, né? Então, a gente vai responder a primeira pergunta. E mais do que isso, hoje a gente consegue falar da falta de pessoas negras nesse espaço do futebol. E é muito louco, assim, porque pra gente que nasceu gostando de futebol, e aí tu vai ver um monte de homem preto e mulher preta jogando, e aí na arquibancada tu vai ver pessoas pretas, não, o futebol é democrático, o futebol é de todos. E a gente aprende a reproduzir isso. Mas se a gente for a fundo no processo, ele não é esse lugar. Ele chega no Brasil em 1894, o futebol, né, trazido por Charles Miller, porque a gente sabe que o futebol já rolava em alguns lugares, extremamente embranquecido e com a proibição de pessoas negras e pobres. 100 e poucos anos depois, a gente não vê pessoas negras nos espaços de gestão e comando do futebol. Ou seja, o negro é a mão de obra do futebol. E por mais que eu digo, quando a gente fala, pô, mão de obra do futebol, e as pessoas, não, mas como assim mão de obra? O jogador negro ganha milhões, sim, mas o futebol movimenta muito mais do que isso. A gente só recebe uma fatia disso, mesmo que a fatia seja boa. E aí é sempre importante, né? A gente pega 1.000 jogadores de futebol no Brasil, 100 recebe salário milionário. A grande maioria está jogando por um salário mínimo. Então o futebol não é esse lugar que a gente imagina, e aí eu sempre brinco, né? Qual é o menino negro de periferia que não sonha em ser jogador de futebol? Praticamente nenhum. Porque tá ali o que tu gosta de fazer e tá ali a possibilidade de tu mudar a tua vida. Mas a gente vai descobrindo, olhando a fundo, e não precisa ser de lupa. Só olhar para a fotografia dos presidentes dos clubes do futebol brasileiro. Tu não vê uma pessoa negra. Se tu olhar para a beira do campo, tu não vê um treinador negro. Então, o observatório conseguiu levar o diálogo muito mais para frente do que só discutir casos individuais de racismo. Hoje a gente discute essa estrutura extremamente embranquecida do futebol brasileiro. Verdade, verdade. Principalmente nos dias de hoje, onde o futebol
não só dentro de campo, mas fora dele, é um futebol elitizado, né? É isso. E aí a gente para pensar e quando é que ele não foi esse lugar? Porque, na verdade, ele É. sempre foi. Naquele momento que se constrói os grandes estádios no Brasil, ali a gente teve a falsa ilusão que o estádio de futebol era um lugar para todos. E aí tu vai olhar a arquitetura do estádio de futebol, ele é pensado em separar as pessoas. Todo o Sim. estádio de futebol, se a gente parar para pensar, e tem o setor social, tem o setor, hoje em dia tem o setor acima do social, mas aí a galera estava lá na geral, como era do Maracanã, estava ali na Coreia, no Beira-Rio. É. Então, a gente acaba segregando dentro do futebol. Por isso que eu digo que a gente tem uma falsa ilusão que o futebol é um espaço democrático e de possibilidades para todo mundo. Pois é, Marcelo, você falou aí na questão até que do Paulão, eu lembro também que o Paulão sofreu, na época, algumas injúrias raciais. Não, como você mesmo destacou, não quis levar o caso, ele não quis levar o caso adiante, né, alguns casos adiante, devido ao medo de represália e ser prejudicado, ter a sua carreira prejudicada. Como é que você conseguiu infiltrar não digo, mas apresentar o projeto, principalmente aos clubes do futebol brasileiro? E como é que eles aceitaram a sua ideia e o seu projeto? Eu sempre gostei de futebol. E aí, no gostar de futebol, a gente vai acabar se relacionando, conhecendo diversas pessoas do mundo do futebol. E aí eu tive esse prazer de conhecer jogadores, ex-jogadores. Uma das pessoas que eu dialoguei muito no surgimento do Observatório foi o próprio Roger Machado. A gente estava fazendo um curso de gestão de futebol. Foi a primeira vez que eu encontrei ele na vida, a gente era colega de turma, assim. E ali naquele debate entre os próprios alunos e os professores, o Roger sempre batia numa tecla que era: o futebol não é esse lugar de possibilidade. O futebol não é esse lugar que pega meninos pobres, sem talento nenhum, e transforma ele em herói. Na verdade, existe uma peneira gigantesca e o futebol só pega quem é bom. Sim. E assim, não é esse lugar. E aí, pô, eu olhava para o Roger conversando aquilo, aí a gente começou a conversar e tal. E aí, claro, por estar nesse lugar, eu consegui ter acesso a dirigentes de clubes, ex-jogadores. E aí o Observatório nasce. Eu me lembro que logo em seguida a gente faz um seminário na Federação Gaúcha, porque eu tinha o meu sogro era amigo do ex-presidente da Federação Gaúcha, então conseguiu fazer com que a gente ocupasse aquele lugar. As minhas relações me apresentaram para presidente de Inter, para presidente de Grêmio, e dali a gente vai, vou te dizer, né, na cara e na coragem, porque o Observatório nasceu desse lugar de bater na porta. Eu mandava e-mail, mandava mensagem, dizia: pô, galera, vamos conversar sobre racismo. E aí, assim, dizer que a gente sempre foi aceito nesses lugares, não dá para dizer. Uhum. Por quê? Porque muitas vezes o diálogo ia para um lugar que é: no meu clube nós não precisamos falar de racismo, porque aqui nós não temos casos de racismo. E aí eu olhava para os dirigentes e dizia assim: tá, mas vem cá, quantas pessoas negras tem aqui no teu clube? Não, mas aí já é outra coisa. Não, é racismo. Continua sendo racismo. Então, assim, foi muito difícil ter acesso a esses lugares. Foi muito difícil ter acesso à CBF. Foi muito difícil ter acesso à Conmebol, porque nós estamos falando de algo que a sociedade diz que existe. 87% das pessoas reconhecem o racismo e reconhecem um racista, mas 3% das pessoas, em diversas entrevistas, 3% das pessoas se dizem racistas. Então, onde está o racista? Se o racista não existe com quem você consiga dialogar. Por exemplo, nas diversas vezes que eu fui dentro de um clube de futebol, e hoje, 10 anos depois, eu fui em vários clubes, dificilmente eu vou dialogar com uma pessoa negra. Dificilmente é uma pessoa negra que está naquele lugar. Geralmente é uma pessoa branca, que muitas vezes não entendia o que a gente estava falando. Mas aí o observatório vai crescendo tanto que daqui a pouco, gente, a gente é obrigada a falar com esse cara. A gente é obrigada a atender ele. E aí, nesse lugar, a gente conseguiu chegar. Bom, agora eu estou aqui. Vamos dialogar? Se não quiser, vai ser pior. E aí, hoje, o observatório é recebido em diversos clubes no Brasil. Tem alguns que ainda
não reconhece esse trabalho do observatório, não dialoga com o observatório, mas a grande maioria dos clubes de futebol no Brasil, a própria CBF, a própria Conmebol, hoje já dialogam com o observatório. É verdade. Até realizam campanhas juntamente com a CBF, né, principalmente, realiza campanhas juntamente com o observatório. Marcelo, 10 anos passaram e teve alguns casos. Hoje, mais em evidência, está o caso do Vinícius Júnior, né? Jogador do Real Madrid, que sofre muito lá na Espanha. Mas, além do caso do Vinícius Júnior, como é que estão as coisas 10 anos depois no futebol, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial? Olhando para o Brasil, é um cenário que eu digo assim, vamos olhar os números, né? Se a gente olhar os números, o primeiro ano de monitoramento do observatório, em 2014, nós monitoramos 25 denúncias de racismo no futebol brasileiro. O ano de 2023, que nós estamos fechando o relatório para ser lançado em breve, nós monitoramos mais de 100 denúncias de racismo no futebol brasileiro. Ou seja, é um crescimento de 400%. Pois é. Se eu não estou enganado, assim, rapidamente é 400% do aumento de denúncias de racismo. Só uma questão até, desculpe te interromper. Esse número, a gente pode chegar à conclusão que os casos seguem existindo, até aumentando, mas a coragem de denunciar também melhorou, podemos dizer assim. E por isso que eu digo, se a gente olhar friamente os números, a gente vai achar que o cenário ele é o pior possível. E aí, Sim. Vamos contextualizar os números, ele não é o pior possível. Por quê? Porque as denúncias aumentam muito pela conscientização dos jogadores e dos torcedores. Então, assim, aqueles casos de racismo que eu conversando com o Grafite uma vez, ele me disse algo que é muito interessante, né, que marca muito. Assim. Marcelo, aquele caso que eu sofri em 2005, um jogo São Paulo na Libertadores, não foi o primeiro caso de racismo. Não foi o primeiro jogador na Libertadores que me chamou de macaco. Aquele ganhou uma proporção. Mas eu sou xingado, ele era xingado, ele disse, em todo jogo de macaco. Então, assim, e ele diz, pô, e na minha época não existia a menor possibilidade de falar sobre o tema. Hoje, o tema está amplamente sendo discutido em vários lugares. Então, o que a gente tem a dizer é que, na verdade, o aumento se dá também e principalmente pela conscientização dos torcedores, que monitoram o que está sendo dito, e dos jogadores que estão perdendo, que estão quebrando o silenciamento. Eu gosto de dizer que os jogadores estão quebrando o silenciamento, por quê? Porque tem um silenciamento posto. Ele não está escrito em lugar nenhum que é proibido falar, mas o jogador sabe que, olha, é melhor não falar sobre isso. E ele ouve, ele tem aquele tapinha nas costas, dizendo, cara, não, isso vai prejudicar a tua carreira falar sobre isso. E a gente viu no Vinícius Júnior diversos jogadores e ex-jogadores que foram entrevistados para falar sobre Vinícius Júnior, e muitos disseram, pô, mas eu acho que o Vini tá valorizando demais. Se eu fosse ele, eu não falava tanto sobre racismo. Eu sofri racismo, mas eu venci, eu passei por cima deles, sabe? Então, existe um silenciamento. E aí a gente está vendo hoje essa quebra de silenciamento, e isso é interessante demais. Assim. Só um outro recorte, o observatório nunca direcionou o seu diálogo aos jogadores. Eu sempre entendi jogador como o elo mais fraco da corrente. Então, eu sempre direcionei a minha conversa para a imprensa. É ela que pode dar a vazão para o tema, e é ela que pode fazer os questionamentos para os jogadores de futebol. Então, o observatório sempre direcionou mais para a imprensa do que para os jogadores. Mas deu resultado, né? A gente acaba chegando, o tema acaba chegando nos vestiários, e hoje a gente tem muito jogador e ex-jogador falando já de racismo. É verdade. O que você acha da Lei Vinícius Júnior, né, que foi sancionada pelo governador Eduardo Leite, aqui no Rio Grande do Sul, a lei da deputada Luciana Genro, que estabelece um protocolo para interromper as partidas aqui no estado do Rio Grande do Sul, caso se perceba casos de racismo e até homofobia. O que você acha dessa lei? Eu acho ela muito importante. Porque se a gente pegar, por exemplo, o cenário do futebol, né? A gente tem um protocolo da FIFA. E a Lei Vinícius Júnior dialoga muito com o protocolo da FIFA, porque ele impõe 3 passos, tal qual a FIFA impõe. Mas a FIFA, quando faz seu protocolo, ele vai dialogar com competições internacionais. Competições cuja FIFA
administra. Então, Copa do Mundo, eliminatórias da Copa. A Federação Gaúcha tem hoje um projeto chamado Protocolo Zero, que fala de casos de racismo no Campeonato Gaúcho, seja ele da primeira, da segunda divisão e das categorias de base. A Lei Vinícius Júnior, ela já dialoga com todos os esportes, porque na lei está escrito lá, né? Quando o caso ocorrer num estádio ou numa arena, o árbitro tem tal premissa. Então, ela é importante por isso. E o outro lugar que eu digo que ela é importante é porque a gente precisa cercar o racista de todas as maneiras. Porque a gente tem uma lei no Brasil, que é a lei do racismo, que, na verdade, ela já é, por ela, se a gente pegar a lei, os racistas estavam presos. Mas aí a gente vai descobrir que existem várias maneiras, e existia, a principal era, eu não cometi racismo, eu cometi injúria racial, e aí todo o racista acabava se beneficiando da diferença da lei. Hoje a lei está equiparada, mas a gente também não tem as pessoas presas. Então, quanto mais lei a gente tiver, a Lei Vinícius Júnior é estadual, em vários estados a Lei Vinícius Júnior já está implantada a nível estadual, mas tem cidades implantando também. Ou seja, a gente está conseguindo pensar, já que o racista consegue uma brecha na lei para não ser preso, a gente vai construindo outra lei, outras possibilidades para que esse racista não seja pego, né? A única observação que eu faço da lei dos 3 passos é que, no meu entender, a gente está dando 3 chances para o racista. Entende? E, assim, o cara comete um ato racista, aí tu para o jogo, aí o jogo continua, aí o racista faz de novo, aí o jogo... Na terceira vez, quando você vai ter a possibilidade de parar o jogo, aí já aconteceu algo que não pode acontecer, que é, por exemplo, estatisticamente, a gente tem o caso do Tyson, do Balotelli, de outros jogadores que, na terceira vez, eles já não aguentavam mais. Psicologicamente, já estavam afetados. O que o jogador vai fazer? Vai chutar a bola contra a torcida, vai levantar o dedo do meio, e aí quem foi o prejudicado foi o jogador. O sistema se protegeu. Então, essa é a única observação que eu faço da lei. Eu acho que ela deveria não dar tantas chances para o racista. E uma outra observação é, quando o protocolo fala de 3 passos, geralmente ele está olhando para a FIFA, e a FIFA está olhando para coletivos de torcedores na arquibancada. Tipo, na Espanha lá, o coletivo de torcedores do Atlético de Madrid entoaram cânticos racistas ao Vinícius Júnior. Aí tu vai dizer para eles, vocês vão parar e eu vou interromper o jogo. Mas no Brasil, conforme o monitoramento do observatório, 99% dos casos é um torcedor. E é um torcedor no meio da multidão que grita macaco, negro isso. Né? Então, assim, e esse cara já tende, né, hoje em dia, é que ele seja identificado e retirado da arquibancada. Então, a gente teria que ter um cuidado para a lei ela olhar para os casos individuais e não para os coletivos. Porque a gente não tem coletivos de torcedores na arquibancada proferindo cânticos racistas. No Brasil, isso não acontece. Então, é só esses pequenos ajustes que a gente tem que pensar, né? Pois é, e você tocou num ponto que até você tinha destacado anteriormente e até me passou. A questão da punição. A sua opinião, a punição aos clubes ou a punição ao CPF? CPF que eu digo ao torcedor, aos torcedores que cometem a injúria, ou o racismo, melhor dizendo. Quando você consegue identificar o torcedor, ele tem que ser punido. Aliás, ele não tem que ser punido, ele tem que ser preso. Né? Vamos lá. Se eu identifiquei o torcedor, ele tem que ser preso. Se eu não identifiquei o torcedor, eu preciso ir no clube. Se a gente pegar as grandes arenas hoje, elas têm um sistema de monitoramento de câmera que é impossível ela não pegar o ato de violência, de racismo de um torcedor. Impossível. Mas se você... eu acompanhei um caso, por exemplo, em Goiás, que teve um jornalista que mensalmente a gente trocava figurinhas, que foi o caso do Felipe Bastos, que denunciou racismo. O torcedor que xingou ele estava na parte social do estádio e nunca apareceu imagem do torcedor. Ou seja, tem algo ali. Então, nesses casos, eu sou a favor da punição aos clubes. E a punição ao clube, ela não precisa ser uma punição de multa, na minha cabeça. A punição de multa ou
perda de pontos, estádio fechado. A gente pode trabalhar com a responsabilização. Olha só, aconteceu, e aí é quando é a primeira vez, né? Aconteceu, você vai ter lá R$10.000, você vai ter que investir esse dinheiro num coletivo que trabalha contra o racismo, para que esse coletivo faça ações no seu clube. Isso é responsabilizar um clube, e isso é pensar em possibilidades. Porque se a gente olhar só para a punição, a pura e simples punição, ela geralmente no Brasil ela é multa. Aí o clube paga a multa e não fez nada. Não fez um trabalho de conscientização, de educação. Então a gente tem que pensar nesse lugar. Então por isso que eu digo, a gente não precisa falar, a palavra não precisa ser punição. Ela pode ser a responsabilização ao clube e a obrigação de trabalhar campanhas de educação e conscientização. Exatamente. Marcelo, claro que acredito que o observatório não monitora somente o futebol, tem as outras modalidades. Como é que são os casos nas outras modalidades? Os casos em outras modalidades, eles acontecem. A diferença é que no Brasil, quando a gente fala em esportes, a gente está falando em futebol. É meio estranho dizer isso, né? Mas você pega um programa esportivo na televisão, por exemplo, ele fala 98% sobre futebol. Mas ele não é um programa, ele não é futebol, ele é esporte, mas ele só fala de futebol. Então, você tem muito menos equipe de reportagem em outros esportes. Se a gente pega o caso de racismo hoje, muitas vezes é um fotógrafo que registrou, é um câmera que registrou. Se eu quase não tenho profissionais no estádio, é muito mais difícil eu conseguir pegar imagem do que está acontecendo. Mas o racismo em outros esportes, ele acontece com muita frequência. Com muita frequência. E aí, quando a gente fala para outros esportes, a gente também precisa falar de racismo no lugar de aonde estão as pessoas negras. Tem determinados esportes de elite, como a gente chama, que não tem pessoas negras. Isso também é racismo. Afinal, a gente não conseguiu chegar nesse lugar. Tem esportes que é muito caro e não tem investimento. Então, eu posso ser um cara muito bom, piloto, mas para mim chegar numa Fórmula 1 tem que ter investimento. Se não tiver, não chego. Não é só o talento que vai fazer eu chegar naquele lugar. Então, a gente tem que olhar para outros esportes também com esse olhar, assim, de quais são as possibilidades de pessoas negras estarem nesse lugar. Se a gente olhar para a natação, por exemplo, durante muito tempo se reproduziu a frase que pessoas negras não poderiam nadar em competição porque tinham um corpo muito mais pesado, que é lenda, né? Isso não é verdade. Mas está lá. Então, assim, eu gosto de uma pesquisadora, né, que ela diz que ela não entende como o Brasil, que tem uma costa gigantesca de norte a sul, não tem nadadores. Mas, pô, cara, tu olha pro Brasil, tá lá a praia, tá lá os meninos na praia. Como é que a gente não consegue transformar essa nação em nação de nadadores? Aí é porque a gente precisa de piscina. E aí, quando a gente conhece. Onde é que tem uma piscina olímpica para te nadar? Não tem piscina olímpica. Piscina olímpica é dentro de um clube que é muito caro. Então, a gente vai num lugar que também a gente precisa pensar que é o racismo que não nos deixa chegar nesse lugar. Verdade. E até antes da nossa gravação, vinha pensando, né? Para mim, eu tenho a ideia que educação é a base de tudo na vida, né? E principalmente hoje em dia, se tratando de preconceito, de racismo, homofobia, enfim. O observatório, você já foi procurado pelas escolas? Eu sei que você dá palestras praticamente em todo o país, mas as escolas, a educação como um todo, procura o observatório para saber como é que funciona o trabalho, como é que funciona o projeto, e se chega, como é que o observatório é recebido nas escolas? A gente tem muita demanda e convite para estar em escola. Eu sempre digo que escola estadual, municipal, assim, pública, a gente vai com todo o prazer possível, sem cobrar nada e tal. Mas é um trabalho muito complicado, porque geralmente a escola vai olhar para a pauta em 13 de maio e 20 de novembro. 20 de novembro. Quando a gente deveria estar falando de racismo o tempo inteiro na escola, né? A gente deveria estar falando o tempo inteiro, porque as tensões estão dentro da escola. Mas é assim, isso é uma parte que me deixa muito triste, a gente pensar que a educação no Brasil ela está em segundo plano. Eu já ouvi várias pessoas dizendo que
não ter educação é um projeto. E, no fundo, é um projeto, né? Porque eu gosto de dizer que eu sou aquele primeiro negro da família a se formar numa universidade. E o que eu gosto de dizer é que a universidade, ela não me deu o conhecimento técnico. Me deu conhecimento técnico, mas não foi isso. Ela me deu algo mais, que é eu poder discutir política e sociedade com os meus colegas da universidade. Ali a gente discute isso. Então é importante demais que os jovens frequentem esse lugar, não só para se alfabetizar, não só para ter um canudo, não só para ter uma profissão, mas principalmente para dialogar sobre sociedade, sobre política. E aí, quando eu falo política, não é política partidária, é política. Porque a nossa vida é permeada pela política. A gente faz Política boa. social, né? Isso, política da boa vizinhança, política. A gente está o tempo inteiro fazendo isso. Então a gente precisa pensar nisso, a gente precisa ter filosofia na sala de aula, porque não é só grana, a vida não é só dinheiro, a vida não é só quanto é que é o meu salário, tem outras coisas que a gente precisa se preocupar, que estão além da questão financeira. Então, não ter educação no Brasil é um projeto. Infelizmente, é um projeto que acaba afastando principalmente pobres e negros da sala de aula, né? Eu gostaria que fosse diferente, mas, enfim, respondendo a tua pergunta, a gente é procurado, a gente tem essa possibilidade, a gente dialoga muito com universidade, principalmente, mas é isso, dá para ir além, dá para ir muito além, né? Claro, com certeza. Rio Grande do Sul continua sendo o estado, dito o estado mais racista do Brasil? O Rio Grande do Sul, esse ano, no ano de 2023, o último relatório que nós vamos lançar, é o estado com o maior número de denúncias de racismo no futebol. Ou seja, nós vamos para o 10º relatório, em 7 ou 8, o Rio Grande do Sul foi o estado com o maior número de denúncias de racismo no futebol. Meu Isso Deus. diz muito, isso diz muito. É verdade, diz muito. Falar de coisas boas, como eu disse no início da nossa conversa, vamos falar. O papo não era só de futebol, nossa discriminação racial no futebol, mas sim, nós temos aí o programa Na Dispersão, que fala de carnaval, e eu não digo observatório, eu também observatório, mas a pauta em si, em 2025, vai para a Avenida, Marcelo. Que história é essa? Eu recebi esse convite no final do ano passado, de um carnavalesco, e esse ano da escola, né? E aí fui convidado pela Imperatriz para conversar, para saber se o observatório gostaria de ser parte do enredo, e aí eu aceitei, né? Eu sou apaixonado por carnaval também, sou apaixonado por futebol e apaixonado por carnaval, então, para mim, é sensacional saber que esse trabalho que eu desenvolvi e tal vai estar na avenida em forma de samba enredo, então, estou feliz, né? Pois é, a Imperatriz Ana Leopoldina, a escola da Zona Norte de Porto Alegre, vai trazer a pauta discriminação racial no futebol para a Avenida em 2025, e como você me destacou, o observatório, logicamente, faz parte dessa história, porque, como você mesmo destacou, né, o observatório, ele monitora, mas, ao mesmo tempo, ele é responsável por publicar, por levar a opinião pública os casos de racismo, né, e até o caminho que esses casos estão levando. Mas expectativa para esse desfile, lógico que as coisas estão acontecendo, tem lançamento do tema, enfim, tem muita coisa para acontecer, mas a expectativa para ver esse tema na avenida? A expectativa é a melhor possível, assim, eu tô animado, tô animado, venho conversando com o pessoal da escola já, e entendendo o funcionamento, assim, do carnaval, né, eu digo quando eu digo que eu gosto de carnaval de assistir. Já fui integrante de bateria de escola de samba durante muito tempo, mas depois saí e hoje eu sou um espectador. E aí já conversei como é que é hoje o carnaval de Porto Alegre, né? Financeira, principalmente quando a gente olha para a questão financeira, porque infelizmente o carnaval de Porto Alegre ele recebe pouco recurso. E além de receber pouco recurso, a cidade de Porto Alegre não abraça esse carnaval, né? É muito estranho assim, você chega no aeroporto na segunda-feira, terça-feira de carnaval, tem um monte de gaúcho chegando no Rio de Janeiro de fantasia, mas eles não desfilam aqui em Porto Alegre. É,
não desfilam aqui, saem, vão pro Rio, nada contra ir pro Rio, eu também já fui, eu acho legal e tal, mas é entender por que aqui a gente não investe o nosso tempo, o nosso dinheiro, mas então a expectativa é essa, assim, tentar estar junto com a escola para a gente conseguir trazer o máximo possível da sociedade para dentro do debate, né? Eu falei para eles, bom, já que a gente vai fazer esse tema, que a gente consiga levar o debate para dentro da escola. É importante também a gente desenvolver esse debate dentro da escola e da comunidade. E, e a escola tem essa característica. Eu lembro de carnavais anteriores, a escola já levou para a avenida temas importantes, temas políticos. Então, a escolha perfeita, né? A Imperatriz Dona Leopoldina, e o enredo desenvolvido pelo carnavalesco Gugu Lacerda, né? E já desenvolveu esse tipo de enredo na realeza, cara que é um entusiasta e colabora muito com o nosso carnaval, e também com o Éder de Barros, que é o temista, né? É o rapaz que está pesquisando, está fazendo a pesquisa e está para desenvolver esse enredo na avenida. Mas a importância de ver um tema como esse na nossa cultura, no carnaval, né, Marcelo? A minha família, né? Vamos dizer, não vou dizer o brasileiro, não vou dizer a comunidade, vou dizer a minha família. Minha família é uma família apaixonada por futebol e por carnaval. E muita gente que eu conheço é apaixonada. E aí eu poder ver essas duas paixões juntos, num tema enredo, na avenida, e principalmente, né, a gente poder dar um recado. Eu acho que é esse lugar de pensar na possibilidade da Imperatriz dar um recado para a sociedade, para porto-alegrense e, por que não, mundial, sobre a necessidade do combate ao racismo. A gente precisa cada vez falar mais, assim, não dá para se esgotar, não dá para ficar só no Vinícius Júnior, o responsável pela bandeira, porque a gente sabe como é que o sistema funciona, então a gente precisa dialogar cada vez mais, e a Imperatriz tem essa possibilidade de a gente levar esse enredo para a comunidade, não só a comunidade da Leopoldina, mas a comunidade como um todo, assim. Pô, que tema é esse? Qual é a mensagem que a gente quer passar? A gente quer passar a mensagem antirracista, né? E aí, quando eu digo do uso do futebol para falar de racismo, é porque geralmente, quando a gente vai falar de racismo em algum evento, a maioria das pessoas que estão lá são pessoas negras, que são as pessoas que não deveriam estar lá discutindo racismo. Quem deveria estar ouvindo uma palestra sobre racismo são as pessoas brancas. Elas inventaram o racismo. Elas fazem o racismo acontecer. Mas, infelizmente, a gente dialoga com a nossa própria comunidade. E o futebol nos dá a possibilidade da gente atravessar isso. Quando tem um caso de racismo no futebol, o Brasil para discutir. Pretos, brancos param para discutir o racismo. E aí o futebol, o carnaval vai nos dar essa possibilidade da gente também levar esse debate para dentro do carnaval e que a gente consiga, né, lá no samba enredo, ter essa mensagem assim, de precisamos nos esforçar cada vez mais para combater o racismo, como um todo. Se a gente olhar, eu digo que se a gente olhar para aquela bancada, de novo eu vou dizer, né? Teve um jogo do Santos, se eu não estou enganado, tinha um torcedor ali cometendo um ato racista e todos os torcedores no entorno dando risada. E aí tu pega esse torcedor que deu risada e tu pergunta pra ele, pô, tu é racista? Não. Tu é antirracista? Eu sou contra o racismo. Tá, mas vem cá, aconteceu um caso de racismo e tu não fez nada. Onde é que tá o teu antirracismo? Entendeu? Então, esse lugar que eu digo, não dá pra gente ficar preso, mas o racismo tem que ser combatido pelo clube, pela federação, pela CBF. Não, e a nossa parte? Qual é a nossa parte? De dialogar e não interessa se é o meu time, não interessa se é é o cara do meu lado que cometeu o racismo, então não vou denunciar para não prejudicar meu time. Não, não é isso. É denunciar mesmo. Porque a gente precisa pensar aqui, se a gente é antirracista e quer o bem do nosso clube, a gente tem que expulsar da arquibancada esses caras. A gente não pode estar na arquibancada cheio de racista, de homofóbico. Então é esse o lugar que a gente precisa pensar. E o carnaval tem esse lugar, né? O carnaval é a festa do povo, é uma festa majoritariamente negra. E ali a gente está vendo. Eu fico feliz que nos últimos anos a gente está tendo cada vez mais enredos voltados à população negra, a contar a história do negro no Brasil, a recontar uma história que a gente muitas vezes não sabia que existia. Eu vejo quando a gente teve agora o tema do João Cândido, né?
E aí Isso, muita gente fala, Varejão eu não Antigo. sabia. Eu não sabia quem era o João Cândido. É muito louco. E eu, como eu gosto de carnaval desde pequeno, cara, muitas coisas de história eu aprendi no carnaval. Quando o Salgueiro fez aquele enredo sobre aviação, por exemplo, pô, ali tava a história da aviação. O cara contando o Santos Dumont e tal. Eu digo, cara, aqui é uma riqueza gigantesca. Se a gente parar para ler, não precisa nem ler o tema, ler o samba enredo. Tu vai ver histórias fantásticas. Tu vai lembrar da Mangueira falando sobre o Brasil que ninguém conhece, né? Aquele samba maravilhoso e tal. Por que isso? Porque tem uma luta negra no Brasil que a gente pouco ouve falar. Eu me lembro que teve um ano que teve os agudás, né? Na Tijuca e tal, os negros que voltaram para a África. E esses tempos tinha um amigo que escreveu lá, pô, fantástico, uma história que eu vi esses dias. Eu disse, pô, essa história eu conheci no samba da Tijuca, os negros que voltaram. E aí tu vai descobrir que aqueles negros que voltaram, eles eram islâmicos, né? E aí a Bahia e o Brasil, bom, esses aqui a gente não pode manter no Brasil, então que eles voltem para a África. E, pô, aí tu vai descobrindo histórias fantásticas, heróis fantásticos que estão no Brasil e que a gente pouco ouviu falar. O Carnaval nos dá essa possibilidade. É verdade, é verdade. Uma verdadeira aula de história a céu aberto. Esse é o destino da escola de samba, né? É isso. E aí, pô, agora, nos últimos tempos, eu vi esse dia um cara escreveu um texto, as pessoas estavam reclamando, pô, só querem falar de orixá, o tema é tudo igual. Cara, que bom que a gente quer falar disso. Que bom que a gente quer contar a história de João Cândido, Luiz Gama, que bom que a gente quer falar sobre esses heróis, porque esses heróis, talvez, a gente não conhecia a história deles. Tu entende? Aí quando a Imperatriz me diz, vamos falar sobre o negro no futebol, a luta antirracista, pô, a gente pode falar ali de vários jogadores negros da história do Brasil, e aí também tem um lugar que eu falei pro Gugu, né, que é a gente falar também da representatividade, ou não sei se representatividade é a palavra certa, mas da importância de Inter e Grêmio na sociedade negra, para a sociedade negra. Porque, no fundo, a gente para e olha, ou tu é colorado ou tu é gremista. Ou tu vai jogar no Grêmio, ou tu vai jogar no Inter. Mas tu quer ser jogador. E esses dois clubes são a maior possibilidade de um menino de periferia chegar no auge e estar lá dentro do time. Então, a dupla Grenal acaba sendo importantíssima demais nesse imaginário da população negra porto-alegrense e gaúcha. Porque nos dá a possibilidade, né? Quando o futebol começa a se tornar profissional, a gente tem uma entrada muito grande de pessoas negras no futebol, porque o futebol pagava salário. E hoje tu vê os meninos e meninas querendo jogar futebol, porque todos eles sonham em receber o que o Neymar recebe. E aí tem uma cilada aí que é fantástica, né? Assim, 0,1% vai receber o salário do Neymar. O resto vai ficar pelo caminho. Mas aí tem vários atravessamentos que tomara que a escola consiga falar de alguns na avenida, né? Tem a questão religiosa também, para falar no futebol. Eu falei, pô, vamos tocar na questão religiosa, vamos falar sobre Paulinho. Eu me lembro que, quando eu era pequeno, né, lá na infância, tu olhava para o jogador de futebol, a maioria tinha uma guia no pescoço. Tu via lá o vestiário cheio de vela. Hoje tu não tem mais isso no futebol. Não tem mais isso. Não tem mais isso no futebol. Então o futebol também passou por esse processo que a gente também precisa falar. Onde estão... eu me lembro, né, o Inter perdeu para o Bahia em 88. Perdeu porque o Bahia tinha um pai de santo fantástico. Caraca! Imaginário das pessoas, né? E aí tem Então, assim, é pensar nesse lugar. O quanto o futebol vai atravessar a vida de todo o negro porto-alegrense, né? Sem entrar no debate de qual é o clube mais popular. Não. Vamos olhar para a importância que esses clubes tiveram para a sociedade negra gaúcha. Maravilha. Lançamento do enredo, próximo dia 19, isso? Isso. Dia 19, a Imperatriz lança o enredo. Marcelo, para encaminhar nosso papo, os próximos passos do Observatório de Discriminação Racial.
Vou dar aqui de antemão, então, um convite. É 19 de julho, às 19 horas, na Federação Gaúcha de Futebol. O Observatório vai estar lançando a nova camisa, que quase ninguém conhece, mas ela está aqui. Está aqui atrás de mim, aqui. Vamos lançar essa camisa. Dá um spoilerzinho para nós aí. Não, está aqui, ó, tá aqui. Olhando bem, tu vai ver como ela tá linda, tá bonita. Então, vai ser um evento aberto à comunidade. Quem quiser chegar lá para conhecer e comprar a camisa, né? Eu sempre digo que comprar a camisa é vestir a camisa do torcedor antirracista e ajudar nesse projeto do Observatório, que a venda de camisa acaba ajudando muito a manter esse projeto, né? Em determinado momento foi a única fonte de renda, hoje não é mais, mas é importante demais que a gente continue vendendo camisetas, levando a mensagem antirracista, e vai ser o primeiro ano que nós vamos fazer um evento de lançamento da camiseta, então aberto aqui o convite para quem quiser. Eu acho que é o primeiro lugar que eu falo abertamente sobre o evento. Então, tá todo mundo convidado e o pessoal da escola vai estar lá para falar também do enredo. Que maravilha, que maravilha. Marcelo, mais uma vez aí, primeiramente, parabéns por manter o projeto, né? 10 anos, não é fácil, principalmente uma questão como a discriminação racial no futebol, e você vem aí há 10 anos lutando, divulgando, conquistando parcerias, cada vez mais parceiros, para essa luta que é longa, né? Infelizmente é longa, mas, graças a Deus, tem aí o Observatório como uma fonte, né? Como um apoio para combater o racismo ou qualquer tipo de preconceito, não só no futebol, mas na nossa sociedade. Parabéns mais uma vez pelo projeto. E o nosso canal aqui, o nosso humilde canal, está sempre à disposição quando quiser divulgar alguma coisa. Só chamar que o nosso canal está sempre aberto. Obrigado. Conto com vocês, conto contigo lá no evento dia 19. E é isso, né? Eu acho que se cada um fizer a sua parte, assim, eu acho que não dá para esperar sempre do outro, né? Dá para a gente fazer uma parte, e a parte que eu imaginei era, através do Observatório, a gente falar de racismo. Estamos conseguindo. Então, feliz demais desse projeto, feliz demais de estar aqui conversando contigo. E meu abraço, né? Nos vemos em breve. Com certeza, com certeza. Conversamos com Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório de Discriminação Racial no Futebol, projeto que está completando 10 anos na luta contra o racismo, não só no futebol, deixa bem claro isso, não só no futebol, mas como na nossa sociedade. Então, uma hora vai acabar isso, com certeza. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado, grande abraço. Falou, forte abraço.